GURPS Módulo Básico Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 116, capítulo 9. O desenvolvimento pelo estudo. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, 4ª edição. Nesse episódio nós vamos falar sobre o desenvolvimento do personagem através do estudo. Também é possível adquirir ou aprimorar perícias dedicando algum tempo para estudá-las. Na discussão a seguir, o termo perícias não se refere apenas às perícias comuns, mas também a mágicas, técnicas e até mesmo algumas vantagens. Nós vamos ver isso quando falarmos sobre vantagens que podem ser aprendidas daqui a pouco. O desenvolvimento não depende da quantidade de pontos adquiridos. Seria possível criar um personagem, acompanhar o passar do tempo para ele e deixá-lo trabalhar, estudar e aprender durante 40 anos, tempo de jogo, sem nunca representá-lo em uma aventura. Pode não ser muito divertido, mas seria possível. Naturalmente, eventos que ocorrem durante a aventura poderiam oferecer grandes oportunidades de estudo. Se seu personagem ajudar um mestre feiticeiro, sua gratidão pode vir na forma de algum treino em magia. Normalmente são necessárias 200 horas de aprendizado para se ganhar um ponto em uma determinada perícia. O personagem pode estudar qualquer número de perícias simultaneamente, mas cada hora de tempo será contada como estudo de um assunto, a menos que o mestre permita uma exceção. Alguns métodos de estudo são mais eficazes do que outros. Isso significa que uma hora de estudo nem sempre equivale a uma hora de aprendizado. Existe um fator de conversão entre os dois. Oferecemos a seguir algumas diretrizes. Aprendendo com o emprego. Se o PC tem um emprego, o tempo que ele passa trabalhando conta como estudo das perícias usadas no emprego. No entanto, como a maior parte do tempo gasto em um emprego é usado a fazer daquilo que já se sabe fazer e não o aprendizado de coisas novas, cada 4 horas de trabalho conta apenas como 1 hora de aprendizado. Ele pode reivindicar no máximo 8 horas por dia trabalhando, 4 horas no caso de um trabalho de meio período. Sua carga horária real poderá passar disso, mas a fadiga limita o aprendizado a esse nível. Portanto, 1 ano de trabalho e período integral concede apenas 2 pontos ou 3 pontos que podem ser gastos em perícias profissionais. Os empregos. Os aventureiros podem e devem ter empregos. Isso lhes permite ganhar dinheiro e praticar suas perícias. A maioria das atividades tem pré-requisitos e algumas também fazem outros tipos de exigências. Níveis mínimos de atributo, vantagem, etc. Em geral, os personagens mais bem-sucedidos têm a chance de conseguir empregos melhores e ganham mais dinheiro. Para maiores informações, veja empregos quando nós estivermos falando no próximo livro. Autoaprendizado. Sob circunstâncias adequadas, a maior parte das perícias pode ser aprendida através de autoaprendizado. Se uma perícia não puder ser aprendida dessa maneira, esse fato estará indicado em sua descrição, como por exemplo, ensinada apenas por militares ou com pré-requisitos, treinado por um mestre. Cada 2 horas de leitura, exercícios, prática, etc., sem um professor, equivale apenas a 1 hora de aprendizado. Isso deve ocorrer em momentos que não estiverem sendo dedicados à aventura. Trabalho, alimentação, sono e higiene pessoal. O mestre deveria limitar o autoaprendizado a 12 horas por dia, ou 8 horas por dia para PCs com empregos de meio período, e apenas 4 horas por dia para os que têm empregos de período integral. Educação. Cada hora de estudo com um professor profissional conta com 1 hora de aprendizado. Um professor é um indivíduo com NH maior ou igual a 12 em pedagogia. Para ensinar uma perícia, o professor deve ter um NH nessa perícia maior ou igual ao do personagem, ou ter gasto uma quantidade de pontos maior ou igual ao que o personagem gastou da perícia. Um tipo de instrução comum raramente excede o período de 8 horas por dia. Um semestre, 21 semanas de estudo, dentro de uma sala de aula equivale a cerca de 1 ponto por disciplina. Um estudante dentro de um regime de internato seria capaz de estudar até 5 disciplinas diferentes por semestre. Um semestre de escola noturna daria 1 ponto em uma única disciplina. Treinamento intensivo. O estudo em tempo integral com professores bem qualificados e materiais abundantes é o tipo mais eficaz de aprendizagem comum. Um professor qualificado tem NH12 ou mais em pedagogia e um NH maior ou igual ao do personagem na perícia que está sendo ensinada, além de mais pontos. Quadruplique todos os custos, inclusive os de instrução. Cada hora de treinamento intensivo conta como 2 horas de aprendizado. Esse sistema de estudo raramente está disponível em ambientes que não sejam militares, onde se tem pouco controle sobre o que está sendo ensinado e o horário dos cursos. Ele poderá durar até 16 horas por dia. O personagem precisa ter HT12 ou maior para completar esse treinamento sem ficar esgotado. A vantagem em boa forma aumenta a HT efetiva para esse fim. Tempo gasto em aventuras. O tempo gasto em aventuras pode ser contado como estudo das perícias compatíveis. O fator de concentração fica a cargo do mestre, que deveria ser generoso. Por exemplo, uma viagem através da Amazônia, digamos 16 horas por dia, poderia ser considerado um treinamento de sobrevivência na selva. Encontrar um professor. Aprender novas perícias com um professor é mais eficiente. Para algumas perícias, encontrar um professor é automático. Para outras, isso pode ser bem difícil. Os mestres devem seguir as sugestões apresentadas na lista de perícias, modificando-as livremente para ajustá-las ao seu próprio conceito do que é razoável. A educação também costuma custar dinheiro. O preço é deixado a cargo do mestre. Se o professor quiser ser pago, use a tabela de empregos, que nós vamos ver no futuro, para determinar quanto vale o tempo do professor.
Multiplique todas as tarefas por 4 no caso de um treinamento intensivo. É possível negociar ou o professor pode exigir algum serviço em troca de sua ajuda. Existe um número sem fim de possibilidades de aventuras aqui. O aprendizado da magia. No mundo onde a magia é comum, o personagem pode aprender uma mágica da mesma maneira que qualquer outra perícia baseada em que. Ele pode se empregar como aprendiz de um feiticeiro para aprender seu ofício ou contratar um instrutor de magia. No mundo onde a magia é rara ou secreta, conseguir um instrutor é muito mais difícil. A maioria dos magos se mantém em segredo, pertence a cultos misteriosos ou acaba por se revelar uma fraude. O personagem pode aprender a magia sem um instrutor. Utilize as regras descritas em autoestudo. Para isso é necessário ser alfabetizado e ter acesso a bons livros de ocultismo. A maioria dos grimórios, e principalmente os encontrados em mundos não mágicos, é complexa e deliberadamente obscura. O mestre tem a liberdade para diminuir o ritmo de autoestudo de um personagem para refletir esse fato o quanto achar necessário. O aprendizado das técnicas secretas das artes marciais. Para adquirir a vantagem treinada por um mestre ou mestre de armas, é necessário primeiro encontrar uma escola ou professor apropriado, que já é uma aventura em si, pois essa tarefa costuma envolver uma perigosa peregrinação ao local exótico. Depois de localizar seu mestre, o PC desaparecerá do jogo por 1D mais 1 anos em termo de jogo. Depois disso, talvez ele tenha de passar por uma série de testes arriscados ou fazer uma nova viagem até um outro local remoto. Ao fim de seu treinamento, ele terá a vantagem desejada e mais 20 pontos para gastar em quaisquer perícias especiais permitidas na campanha. O mestre poderá tratar esses pontos como se eles tivessem sido oferecidos com qualquer tipo de estudo ou equilibrá-los, designando ao personagem um número de pontos equivalente a desvantagens adicionais. Talvez um inimigo, por exemplo uma escola rival, ou um dever, ou um senso de dever em relação à sua escola ou mestre. Regra opcional. Mantendo perícias. Perícias não utilizadas geralmente são esquecidas pelo personagem, ou pelo menos seu conhecimento se tornará obsoleto. Cabe ao mestre decidir se, caso o personagem não tenha utilizado ou praticado uma perícia no mínimo por 6 meses, o personagem deve obter sucesso num teste de IQ para evitar que essa perícia seja prejudicada. Modificadores: mais 5 para a memória idética ou mais 10 para a memória fotográfica. Menos 2 se o personagem aprendeu essa perícia por meio do treinamento intensivo. O treinamento foi bom, mas foi muito rápido. Um fracasso indica a diminuição de um nível naquela perícia. Os pontos gastos nesse nível são perdidos, reduzindo o total de pontos do personagem. Se uma perícia com apenas 1 ponto gasto nela se degradar, ela volta para o nível básico, isso é, o PC não será melhor do que uma pessoa sem treinamento, mas não pode mais degradar. Se o PC ficar mais 6 meses sem usar essa perícia, faça um novo teste e assim por diante. O nível de habilidade mais extremos são ainda mais difíceis de manter. Mestres de xadrez, grandes atletas, passam muito tempo superando seus limites. Um personagem que conhece uma perícia com NH igual ao atributo mais 10 deve fazer o teste de IQ mencionando acima todos os dias em que ficar sem usar a perícia ativamente ou sem treinar por 1 hora. Esse período de tempo não conta como estudo. Se o NH cair para o atributo mais 10, utilize regras usuais de degradação. Essa regra se aplica a campanhas extremamente realistas, em que a verossimilhança justifica todo o controle adicional. No entanto, ela não serve para jogos de fantasia em que guerreiros aposentados resolvem sair de casa para participar de aventuras e feiticeiros vivem por séculos. Vantagens que podem ser aprendidas. É possível aprender certas vantagens como se fossem perícias, 200 horas igual a 1 ponto, contanto que se tenha um instrutor adequado, um professor, mestre Kung Fu, etc. Utilize as mesmas regras de aprendizado das perícias. O ensino de uma vantagem só é possível se o professor também possuir a vantagem. Boa forma. O personagem pode adquirir qualquer nível de boa forma praticando exercícios, por conta própria ou com o treinador, de maneira idêntica às perícias atléticas caminhada e corrida. Defesas ampliadas. O personagem com a vantagem treinada por um mestre ou mestre de armas podem aprender essas vantagens. O mestre deve lidar com elas como se fossem perícias de artes marciais. Experiência G. A maneira mais comum de se adquirir experiência G é visitar planetas com campos gravitacionais diferentes. As sociedades muito avançadas e capazes de manipular a gravidade poderão ensinar essa vantagem como se fosse uma perícia. Familiaridade cultural e idiomas. O tempo passado em um país estrangeiro conta como 4 horas de estudo do idioma e da cultura por dia. Não importa o que mais o personagem esteja fazendo, mesmo que esteja estudando outras perícias. Uma exceção à regra de uma perícia por vez. Habilidades e talentos psíquicos. Em alguns cenários, as academias psíquicas ensinam talentos e habilidades psíquicas. As regras descritas na seção Ganhando Novas Habilidades Psíquicas se aplicam tanto ao aprendizado de vantagens psíquicas quanto à compra delas com os pontos ganhos. O personagem precisa ter um talento ou habilidades em um determinado poder para adquirir novas habilidades e precisa ter habilidades para adquirir esse talento. Memória idética. Ao se tornar um aprendiz de bardo ou fazer exercícios mentais diários, o PC será capaz de aprender o primeiro nível dessa vantagem. Isso exige 1 hora de estudo por dia, o que significa que são necessários pelo menos 3 anos de prática constante para se adquirir essa característica. Reflexo em combate. O mestre pode determinar que lutar é a única forma de aprender reflexo em combate antes do NT7 e exigir que os aventureiros candidatos a comprem com pontos de bônus. Em NT7 ou maior, as simulações de combate militar também podem ensinar essa vantagem. Treinado por um mestre e mestre de armas. Ver e encontrar um professor, que nós já falamos anteriormente. Então,
Nós estamos terminando hoje por aqui esse Regras do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, considere nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em www.padrim.com.br/rpgnext. O RPG Next produz podcasts de aventuras, incluindo aventuras em GURPS, e também produz outros episódios de contos narrados, regras de D&D e as atividades também dos Guerreiros do Bem. Os Guerreiros do Bem são uma atividade onde todo o dinheiro que foi doado e não foi utilizado para fazer a manutenção do projeto é doado para instituições de caridade. Então, a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.